Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, a aula de número 3 do estudo desse artigo, que é o Broadening the Concept of Marketing. Acabei de ver que aqui ficou errado, tem um erro de digitação na transmissão, mas depois eu organizo a hora que subir para a plataforma. Obrigado você que está aqui acompanhando esse curso. É um artigo bastante interessante do Kotler e do Levy falando sobre os conceitos de marketing, né? Eu já dei uma introdução de qual é o objetivo, como ele está montando a cama ali na aula 2 para apresentar esse conceito de broadening, né? Que é tipo ultrapassar fronteiras dos conceitos de marketing, e agora ele vai começar a trazer efetivamente alguns conceitos de marketing. Essa aula ele fala sobre produto, nessa parte do artigo ele fala sobre produto, é a parte que eu destinei para essa aula, então eu acho que vai ser uma aula mais curta, mais direta, porque ele não desvenda muito, não decorre muito, não discorre muito sobre o que é efetivamente produto. Tem uma separação bastante interessante que eu acho que é legal a gente prestar atenção, mas eu imagino que seja um pouco mais curta. A próxima aula, já dando spoiler, vai ser sobre o consumidor. Aí essa é um trecho tão longo quanto essa de produto, mas ali já vai dar bastante insight, já vai trazer uma forma diferente de pensar. Lembrando que o objetivo aqui é ele transcender o marketing, né? Trazer os conhecimentos do marketing de negócio para organizações, basicamente terceiro setor. Então, e também a gente tem que entender, né, na realidade, esse artigo é de 1969, é isso, 1969, e a realidade do terceiro setor nos Estados Unidos é muito diferente da realidade do terceiro setor aqui no Brasil, né? Lá é muito mais comum e tem muito mais fundações, o conceito é muito melhor enraizado do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil acaba estando sempre ligado a uma marca, a alguma empresa. Quando essa empresa vai mal, a fundação também vai mal. Então, meio que o conceito, efetivamente, aqui de organização é um pouco diferente quando a gente está tratando do artigo dentro desse estudo. Então a gente tem que levar isso em conta, tem que levar em conta que não é no Brasil, e levar em conta também a questão da data, né? É de 1969. Mas, de novo, o que eu acho bastante interessante são os conceitos de marketing que ele traz, e aqui a gente vai começar a falar sobre os conceitos de produto. Então a gente falou aqui na aula anterior, e aqui a gente vai falar sobre produto. Toda organização produz um produto, ele coloca até entre aspas aqui, né? Desenvolve um produto, pelo menos de um dos seguintes tipos. Aí eu coloquei engrifado aqui todos os tipos de produtos, e aí a gente vai discutindo cada um. Por isso que eu acho que hoje vai ser mais curtinho, então vai ser bem direto. Por exemplo, produtos físicos, ele coloca que é produto, item como sabão, roupa e comida. São itens tangíveis. E aqui eu quero fazer um adendo para esse artigo é de 69. Em 1970, no ano seguinte, a Jaylene Shustak lançou o artigo dela de Breaking Free from Product Marketing, falando especificamente da diferença de marketing de produto físico para serviço. E que ela fala naquele artigo que a diferenciação somente pela questão da tangibilidade, dizer que serviço é um produto intangível é pouco. Requer mais estudo, mais aprofundamento. E aqui na EAD tem uma aula, tem um curso específico sobre esse artigo, para quem trabalha com marketing de serviços. Para todo mundo é legal, né? Eu gosto de falar que é conteúdo de marketing para a vida e vice-versa, tudo que está aqui na EAD, mas é muito interessante a forma como ela traz, e realmente, né, é bastante aplicável tudo que é ensinado naquele curso. Então aqui são os produtos físicos, são itens tangíveis que têm um valor para o mercado e são disponíveis para compra. Não tem muito segredo, né? Um produto físico é um item tangível que entrega um valor para o mercado e está disponível para compra.
Simples assim, claro como deve ser, muito óbvio. Aí ele fala de serviços, né? Um outro formato de produto, outra possibilidade de produto. É um serviço que é intangível, né? E coisas subjetivas para a transação no mercado. Então, como ele dá o exemplo aqui de horas, consultoria, banking, né? Tipo, a gestão de banco. Então ele coloca serviço como uma coisa intangível. E aqui é uma crítica, não é uma crítica, né? Essa parte aqui dá todo o artigo que eu comentei do Breaking Free from Product Marketing, que é uma forma muito mais aprofundada e complexa de se estudar marketing de serviço. Aqui ele separa basicamente como algo intangível. Então você vê que a separação fica muito crua entre o produto físico e o produto e serviço. Então, no outro artigo da Jaylin Schuster, que ela esmiuça isso muito melhor e é uma leitura bem válida aí para quem trabalha com marketing. Aí ele coloca persons, né? E aí que ele fala que o marketing pessoal é algo endêmico à atividade humana. É tipo é algo natural da atividade humana fazer esse marketing pessoal, né? Como um empregado tentando impressionar o seu chefe ou um vendedor tentando ganhar statesman, na verdade não é sale, statement, um político, um homem de Estado, né? Um político tentando ganhar apoio popular. Então, isso aqui é um tipo de produto, né? É considerado um tipo de produto dentro do marketing. O Kotler considera um tipo de produto dentro do marketing. E um exemplo disso é que depois do advento das comunicações em massa, o marketing de pessoas virou coisa de profissional mesmo. Tanto que estrelas de Hollywood têm as suas próprias agências de imprensa, e os candidatos políticos têm as suas próprias advertisement. Eu acho tão brega quando me falta a palavra em português. As agências de publicidade. As agências de publicidade e assim por diante. E é engraçado que em 1969 ele já traz o marketing pessoal como um produto de marketing. A gente, né, entende o marketing pessoal como uma habilidade, como algo que você pode se desenvolver muito, de novo, também é direcionado à tua habilidade de comunicação. E não pensar em preceitos, conceitos de marketing. É legal esse artigo que ele fala, que ele traz isso, né, de como transcender os conceitos de marketing e ter noções do conceito de marketing ajuda a gente, inclusive, a criar o nosso marketing pessoal de forma mais eficiente. E é natural do ser humano fazer esse marketing pessoal. Com certeza você já ouviu em algum momento, aquele funcionário nem é tão bom, mas ele se vende muito bem. Ele nem é tão habilidoso, mas ele se vende muito bem. O que é esse ele se vende muito bem? Ele se apresenta muito bem, ele entende um objetivo, ele cria uma estratégia de como chegar naquele objetivo e desempenha muito bem aquela estratégia. Não necessariamente ele precisa ser o maior conhecedor técnico daquela função que ele está exercendo. Mas se ele tem conceitos de marketing e o objetivo dele é impressionar o chefe, né, você pode fazer uso dos conceitos de marketing para impressionar o seu chefe e aí conseguir o seu objetivo de carreira, que seja uma promoção. Então, o conceito de marketing para marketing pessoal não é algo novo, não é algo. A gente está falando de um artigo de 1969, mas é algo que requer de conhecimentos de marketing. Então, acho que isso que é bastante interessante nesse artigo, como ele traz, né? Ele define como um produto, né? O marketing pessoal é um dos produtos que podem ser trabalhados através do marketing. Então, assim, a gente está num momento, hoje, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, pode né, mudar, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de março de 2024,
E a tendência para o ano de 24, uma das tendências apontadas até no report do SEMrush, é o crescimento do influenciador corporativo, que é a pessoa que vive no corporativo, mas se apresenta bem a mercado, se apresenta como uma autoridade técnica naquilo que faz, mesmo sendo CLT, e com isso ele ajuda no crescimento da empresa, falando dos cases que ele executa dentro da empresa, das possibilidades de aplicação dos conhecimentos dele que ele faz através da empresa tal. Então, muito por conta do crescimento do LinkedIn e da gente entender a possibilidade de uso do LinkedIn, que não é só um lugar para você colocar currículo, mas é um lugar, um canal perfeito para você trabalhar o seu marketing pessoal, independente do papel que você executa. Então, é interessante. Por que eu estou trazendo tudo isso, estou batendo tanto nessa tecla? Porque são conceitos de marketing. Ponto. Em 1969, o Kotler já falava que quando a gente executa um marketing pessoal bem feito, é que a gente está broadening os conceitos de marketing. A gente está... Nossa, ficou brega de novo falando em inglês, né? Só que eu quis fazer um gancho com o nome do artigo. Mas é que fica claro que a gente está transcendendo conceitos de marketing ou pegando conceitos de marketing de negócio e aplicando no marketing pessoal. Então, de novo, você vai ver que eu vou ser muito repetitivo nesses vídeos, né, nessa sequência de aulas, porque a ideia é justamente essa, a gente entender conceitos de marketing e aplicar em outras instâncias. Neste artigo, lucrativos, né? Então, pega isso, mas ele coloca logo na primeira parte de estudos aqui, que ele fala sobre produto, ele já coloca ali o marketing pessoal como uma das ferramentas de marketing. Depois ele fala sobre outro produto dentro de marketing, são as organizações como um todo, né? A própria organização, ela é um produto do marketing, a própria empresa. E aqui dá para a gente fazer um paralelo maravilhoso com branding, coisas assim, vocês vão entender. Muitas organizações gastam uma boa parte do tempo fazendo marketing delas próprias. Por mais óbvio que isso possa parecer, por mais claro e explícito que isso possa parecer, a própria organização é um produto do marketing. Não só o produto que a organização vende, mas a própria organização, ela é um produto de marketing. E aí, se a gente quiser falar, chamar isso de branding, de marca, de trabalhar a marca, né, de publicitizar, enfim, toda e qualquer estratégia de brand, a gente vê que isso já era tratado, né, dentro do marketing, no conceito de marketing em 1969. Então, se você vê aqueles artigos, no LinkedIn também é bem famoso, marketing versus branding. Marketing é o quê? Brand é o porquê. Com todo respeito a quem quer diferenciar e colocar em caixinhas distintas, mas eu gosto muito da definição do Nino Carvalho a respeito disso, que na verdade é a mesma coisa que a gente comparar medicina com algum outro, com um ginecologista, sabe? Com ginecologia, com... Nossa, tá me faltando qualquer outra parte do médico, com otorrino, sabe? Medicina é uma coisa, otorrino é o não sei o quê. Não, cara, é tudo dentro, só entra numa especificidade maior ali. O branding, assim como o marketing digital, não é diferente do marketing, assim como, eu ia falar growth, mas aí tem né? Assim como design de produto, assim como inúmeras especificidades fazem parte do guarda-chuva maior que é o marketing. Então a gente tem o marketing estratégico como
né, o detentor ali de todas as responsabilidades, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai precisando de mais pessoas com maior conhecimento técnico em cada uma das áreas. Então você pode ser um profissional de branding, trabalhar só a parte de marcas, assim como você pode ser um profissional de marketing pessoal, né? E aí trabalhar só nas especificidades do marketing pessoal, assim como você pode ser um profissional de marketing digital e trabalhar só nas especificidades, mas não é diferente do marketing, são só ramificações do mesmo lugar, né? Então é importante a gente entender isso. Então, enfim, isso aqui dá uma baita discussão, dá para conversar um monte. Eu gosto de seguir essa linha de que é histórica, de primeiro começa a estudar o marketing como um pensamento de marketing, né, a partir das trocas, e depois como ações de marketing, estudando efetivamente o marketing. E aí vai, a partir do momento que começa a estudar o marketing, essa parte eu podia estar até falando com a tela maior. E aí, conforme começa a se estudar, o marketing vai se encontrando especificidades, e aí cada especificidade você pode dar um nome. Mas, né, no marketing a gente sabe muito bem que muitas vezes se dá nome a coisas que já existem, mas, né, faz parte do jogo, tá tudo bem. Vamos lá, vamos voltar para cá para o artigo. Então ele dá um exemplo, por exemplo, que a Associação Médica Americana ela decidiu recentemente, né, em 1969, que ela precisava lançar uma campanha para melhorar a imagem dos doutores, né, americanos. Então é isso, a própria organização médica entende que o médico não está sendo tão bem visto ali por inúmeros fatores, sei lá qual foi o estudo que eles fizeram, mas eles identificaram que precisa sim de uma forma de trabalhar a própria organização a Medical Association, a própria associação médica precisa trabalhar a própria imagem, por isso ela é um produto. Né? Estou colocando tudo dentro da caixinha de produto, mas na mesma ideia, com ramificações. E uma coisa que eu acho maravilhosa nesse artigo aqui, que é né, ele tem aqui o pointzinho para o 3, e se a gente rodar lá para baixo, na Business Week saiu Doctors Try an Image Transplant, de 68, é um artigo que saiu na Business Week, que é Os Doutores Tentam um Transplante de Imagem. Muito bom. Enfim, só um parênteses para fazer a piadinha aqui do como que eles trabalharam aí a melhoria da imagem dos doutores, né? Enfim, a própria organização como um todo, ela funciona como um produto. Então, a gente tem aqui os produtos físico, não tem segredo, a gente tem serviços, a gente tem pessoas, a gente tem a própria organização e a gente tem ideias. Olha que interessante, ele coloca ideias como um produto. E essa aqui eu achei bem legal, porque ele fala que muitas... cadê? Perdi meu cursor aqui, cadê? Ah, tá aqui. Muitas organizações se mantêm, né, o negócio vivo vendendo ideias para uma sociedade maior, né? Organizações populares elas tentam vender a ideia de aqui esse é um exemplo que ela dá aqui, né? Então, assim, como que a ideia passa a ser um produto e sendo um produto pode ser trabalhado a partir do marketing. Então ela fala que organizações públicas estão tentando vender a ideia de controle de natalidade. A gente está falando de 1969. Estão tentando vender a ideia de controle de natalidade. E as mulheres da temperância, União da Temperância Cristã, algum órgão cristão da época, estão tentando vender a ideia da proibição do uso de contraceptivos, né? Do uso de controle de natalidade. Então, assim, você tem de um lado pessoas, uma organização popular a favor de uma causa, de uma ideia, e de outro lado pessoas contra essa ideia, e ambas as organizações precisam entender que essa ideia é um produto e que este produto está passível a conceitos de marketing.
Então, eu acho bem interessante como ele vai alocando dentro do marketing, como ele vai colocando tudo debaixo do guarda-chuva do marketing, como ele vai categorizando, né, e organizando o que está tudo no balaio do marketing ali. Então ele pega toda a definição de produto, divide e vai dando uma especificidade para cada um, mas vai ficando claro, para gente que trabalha com marketing, já vai conseguindo identificar nuances e especificidades para cada uma das coisas. É muito diferente vender produto físico, de vender serviço, de vender marketing pessoal, de vender a própria organização de branding e de vender alguma ideia. Né? Então, assim, tudo é produto. Tudo você pode colocar dentro da caixinha produto, mas dentro dessa caixinha produto existe uma ramificação que aí a gente tem que trabalhar conforme as especificidades de cada produto. Então é bastante interessante isso, é muito legal, né? O Kotler ele está fazendo aquela forcinha para trazer todo mundo para o lado do marketing, que é o lado dele, né? Então a gente tem que entender isso também. Mas ele está colocando aqui conceitos de marketing para ajudar a gente a identificar como trabalhar. Então, assim, tá dando insumo para a gente trabalhar. E aí, para concluir, ele coloca que produto pode, né, ter várias formas, e isso é o primeiro ponto crucial para o caso do Broadening of Concept of Marketing. Esse é o primeiro ponto crucial para a gente entender o quanto a gente pode extrapolar a fronteira do marketing. Então, antes, né, de novo, o objetivo desse artigo é mostrar que a gente pode extrapolar os conceitos de marketing, não só usar em negócios. Aqui, só com a definição de produto, só com essa separação da definição de produto em físico, serviço, pessoas, organizações e ideias, já mostra que é muito mais complexo, é muito maior o range, Nossa, me faltou. O braço do marketing, o quanto que o marketing abraça é muito maior do que só ficar ali restrito a negócios. Então tem muito mais conteúdo, tem muito mais coisas para a gente trabalhar e tem muito mais formas da gente aplicar o marketing. Por isso que é tão importante a gente conhecer sobre marketing de uma forma mais ampla, e este é o objetivo desta plataforma, e que gancho maravilhoso que eu consegui fazer para encerrar esse vídeo. Se você está estudando aqui na plataforma, estudando aqui no EAD, fazendo parte da comunidade, conversando comigo e com os outros colegas a respeito de marketing, o teu interesse é sair do tático, do operacional e ter uma visão mais ampla. Tendo essa visão mais ampla de marketing, mais estruturado, uma visão mais estratégica, uma visão mais de planejamento, uma visão mais de olhando de trás mesmo, sabe o cara de trás do barco, que é o cara que vê tudo, que vai ditando o ritmo, tendo essa visão mais estratégica, você consegue implementar esses conceitos de marketing que a gente vai aprendendo aqui em inúmeras instâncias da sua vida. Então, esse é o conceito que esse artigo traz. Você quer vender uma ideia, você quer se vender, você quer vender a você com a sua organização, você quer vender o seu produto, você quer vender o seu serviço. Existem especificidades de como trabalhar cada uma dessas coisas. E é importante a gente saber que essas coisas são distintas, apesar de estarem todas embaixo do mesmo guarda-chuva do marketing. A próxima aula eu vou começar a falar do segundo ponto crucial para a gente entender, que são Sim, consumidores, né? Quem é que consome este tipo de produto? Se o produto a gente divide em 5, ele divide em 5, imagina a quantidade de consumidores, né? De públicos que a gente pode ter para efetivamente consumir todos esses tipos de produtos. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula.